Oi, pessoal! Sabe quando um juiz dá uma sentença num processo? Muita gente acha que a história acaba ali, mas nem sempre. Na verdade, muitas vezes é só o começo de uma nova fase. Hoje, a gente vai mergulhar na jornada de um recurso para entender direitinho o que acontece depois daquela primeira decisão. Então fica essa pergunta no ar, né? Uma decisão do juiz é o ponto final? E a resposta no mundo jurídico é um grande e sonoro depende. Porque sim, existe um caminho para contestar, para pedir uma segunda olhada no caso. E é justamente esse caminho que a gente vai desvendar juntos agora. Para a gente não se perder, nosso papo vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos entender por que existe o direito a uma revisão. Depois a gente vê quais são os tipos de recurso. Na sequência, os efeitos que um recurso causa. E para fechar, como esse recurso é julgado de verdade. Bem simples. Vamos lá, começando pelo começo, pela base de tudo. Afinal, por que alguém pode simplesmente questionar a decisão de um juiz? De onde vem esse direito? A resposta, está num princípio fundamental do nosso sistema todo. E esse princípio-chave é o famoso duplo grau de jurisdição. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é super simples e, muito poderosa. É basicamente o direito de ter o seu caso reexaminado por uma outra turma, uma instância superior. É como se fosse o direito a uma segunda opinião de gente, em tese, mais experiente no assunto. Agora, o interessante é que esse princípio não é um consenso absoluto, sabe? Os pontos positivos são bem claros, né? Ajuda a corrigir possíveis erros, porque juízes são seres humanos, podem errar. Também serve para inibir alguma arbitrariedade. Mas tem o outro lado da moeda. Isso pode gerar decisões totalmente contraditórias, o que abala a confiança na justiça. E o ponto que todo mundo sente na pele: deixa o processo bem mais lento. Beleza, então já entendemos o porquê de tudo isso. Agora vamos para o quê. Se alguém decide recorrer, quais são as opções? Que ferramentas essa pessoa tem na mão? Pois é, não é um recurso só para tudo. É tipo um kit de ferramentas jurídicas, e cada uma serve para uma coisa. Olha só, um jeito de organizar essas ferramentas é pela autonomia delas. O normal, a regra geral, é o recurso independente. A parte não gostou da decisão, vai lá e recorre. Simples assim. Mas aí tem uma figura muito curiosa, que é o recurso subordinado, ou como a gente chama, o adesivo. Imagina a cena, a outra parte recorreu. Aí quem tinha ganhado, mas não 100%, pensa, já que o processo vai subir de qualquer jeito, quer saber? Vou aproveitar a viagem e reclamar daquela partezinha que eu não gostei também. É literalmente pegar uma carona no recurso do outro. Outro jeito de classificar é pensar no objetivo. O que o recurso quer no fim das contas? Às vezes, a meta é reformar, ou seja, mudar o resultado da decisão. Outras vezes, é para invalidar, anular tudo por causa de um erro no procedimento. E também existem recursos mais cirúrgicos, digamos assim. Uns que só querem esclarecer um ponto que ficou meio confuso ou integrar alguma coisa que o juiz esqueceu de falar na decisão. Seguindo em frente, chegamos numa parte super importante, o impacto imediato. O que acontece no exato momento em que um recurso é apresentado? Ele não fica parado esperando, não. Ele já gera consequências ali, na hora. São os famosos efeitos do recurso. O primeiro efeito, e talvez o mais conhecido, é o efeito suspensivo. Pensa nele como um grande botão de pause. A regra geral é essa. Quando alguém apela de uma sentença, essa decisão fica congelada. Ela existe, está no papel, mas nada pode ser feito. Ela não pode ser cumprida até o tribunal lá em cima julgar o recurso. É um verdadeiro espera aí. Depois vem o efeito devolutivo. Se o suspensivo é o pause, o devolutivo é o motor do recurso. É a alma do negócio. É esse efeito que pega a discussão e devolve, transfere a análise do caso para a instância de cima. É por causa dele que o processo sobe. Mas atenção, o tribunal só vai poder reexaminar aquilo que foi pedido no recurso. E agora, um efeito que é bem fascinante, o efeito expansivo. O nome já dá uma dica, né? Ele mostra que, às vezes, a decisão de um recurso pode criar um efeito dominó. Ela acaba se expandindo e atingindo partes da sentença que ninguém nem reclamou. Para isso ficar bem claro, olha só esse exemplo. É perfeito. Imagina que numa sentença, o juiz decide 2 coisas. Primeiro, que o réu é o pai da criança. Segundo, que por isso ele tem que pagar a pensão. O réu recorre, mas só da primeira parte, só da paternidade. Aí o tribunal vai lá e decide que, na verdade, ele não é o pai. E a pensão, que ninguém discutiu no recurso. O que acontece? Ela cai junto. É lógico, né? Se não é o pai, não tem por que pagar a pensão. Isso é o efeito expansivo em ação.
Bom, chegamos agora no grande finale da nossa jornada, o julgamento do recurso. Como é que o tribunal decide? Como essa análise funciona na prática? A gente pode pensar que é uma coisa só, mas na verdade o processo é dividido em duas fases, dois momentos bem diferentes. E esses dois momentos são como dois portões que o recurso precisa passar. O primeiro é o juízo de admissibilidade. Se passar por ele, aí sim chega no segundo, o juízo de mérito. É uma etapa depois da outra, não tem como pular. Para a gente entender, funciona mais ou menos assim. O juízo de admissibilidade é como se fosse um porteiro de festa. Ele não está preocupado se a sua história é boa, ele só quer ver o seu ingresso. Ele vai checar as formalidades, o recurso foi apresentado no prazo certo, usaram um tipo de recurso correto. A pergunta que o porteiro faz é: este recurso pode ser analisado? Se a resposta for sim, o portão abre. Aí a gente entra no juízo de mérito. Agora sim, o tribunal vai olhar o recheio, vai analisar os argumentos e decidir quem tem razão. A pergunta aqui é outra: a pessoa que recorreu está certa? E aí, o que achou desse resumo? Se essa explicação sobre a jornada de um recurso ajudou a clarear as coisas, então não esquece, segue o canal Resumos Rápidos, deixa aquele like para fortalecer, comenta aqui embaixo o que achou e, claro, compartilha com os colegas de estudo. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Todo esse sistema de recursos existe para a gente buscar uma decisão mais justa, para corrigir erros, é uma busca pelo certo. Só que essa busca tem um custo bem alto, que é o tempo, a lentidão do processo. Então a grande questão que fica é: como é que a gente equilibra essa busca por uma decisão perfeita com a necessidade que as pessoas têm de uma resposta rápida? Fica aí o pensamento. Até a próxima!